Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu quero falar com vocês sobre as diversas temporadas que nós enfrentamos durante a vida, como nós podemos diferenciá-las, entendê-las e por que é importante que nós façamos isso. Antes de entrar no assunto, quero pedir que, se você gostar do vídeo, não esqueça seu like, seu comentário, seja com dúvidas, elogios, sugestões. Seu engajamento me ajuda bastante. Em se tratando do assunto tempos, na Bíblia é um capítulo que é bem marcante e é Eclesiastes 3. Lá, dos versículos 1 a 8, há diversos tempos exemplificados. E aí ele começa dizendo: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E a seguir vem diversos exemplos. Eu vou ler aqui alguns para vocês. Tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar, de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Há, claro, alguns pontos aqui, como o tempo de odiar, né, que a gente poderia trazer sobre a luz de Jesus, que a gente não deve odiar ninguém. Mas, sobre os outros aspectos, é muito claro que nós enfrentamos diversos tempos durante a vida. Para ressaltar a importância de discernir os tempos e de respeitá-los, eu quero usar Jesus como exemplo. Na história dele, nós vemos em diversos momentos como ele tem um discernimento muito preciso dos momentos de ir para algum lugar, de ficar em outros lugares, de falar, de calar. E aqui eu quero trazer um exemplo lá em Lucas 2, versículo 46, que mostra Jesus quando criança. Lá diz assim: depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Então aqui a gente vê como Jesus, quando criança, não estava ensinando as pessoas de uma forma explícita, né? A gente sempre pode aprender com as crianças também. Mas quero dizer ministrando. Jesus está ali ouvindo, está ali fazendo perguntas, ele está se desenvolvendo. Então Jesus teve o seu tempo de crescimento, de estudo, de desenvolvimento, de ouvir os outros para aprender. E depois ele teve o tempo de ensinar. Aí foi o tempo em que ele foi ouvido como um mestre. Como nós bem sabemos, Jesus é um exemplo para nós. Então nós também temos que aprender com ele a discernir os tempos em que estamos e a nos comportar de maneira adequada a eles. Infelizmente, muitas vezes demora até a gente entender as temporadas, né? Eu, por exemplo, quando era mais novinha, acabei de sair da faculdade, já achei que ia ser o tempo de eu bombar na vida profissional, entendeu? Só que aquele tempo era tempo de plantar. Primeiro vem o tempo de plantar e depois vem o tempo de colher. Primeiro vem o tempo de você trabalhar muito e muitas vezes ganhar pouco. Isso em geral, é claro, há exceções. Mas depois daquele tempo veio o tempo da colheita, em que eu podia ganhar mais dinheiro porque aquela bagagem que eu acumulei durante os anos de estudo, de desenvolvimento, me permitem cobrar mais por um serviço, por exemplo. A grande questão é como discernir os tempos, como entender em quais temporadas da vida nós estamos. Para aqueles momentos em que não é tão fácil entender, a oração é primordial. Quando nós vamos a Deus e nós estamos dispostos a ouvi-lo, o Senhor abre os nossos olhos. É claro que é preciso que nós não endureçamos o coração ao ouvir Deus, porque muitas vezes o Espírito Santo está nos falando uma coisa e a gente está resistindo. Não, vai ser agora, vai ser do meu jeito. E aí não dá certo. Outras estratégias que nos ajudam a discernir os tempos é a reflexão e a observação.
Sim, se nós refletirmos sobre nossas vidas, nós temos que ter aquele tempo diário, aquele tempo semanal, sei lá, cada um tem sua estratégia, mas nós temos que ter um tempo para refletir sobre o momento em que nós estamos, sobre o que nós estamos fazendo, e então planejar as próximas etapas. E nós temos também que observar aquilo que está dando resultado, aquilo que não dá. Às vezes nós estamos muito tempo insistindo em alguma coisa e não é pra gente continuar, às vezes é pra gente continuar. Então nessa diferença daquilo que tá muito tempo tentando, não tá dando certo, desiste. Ou tá muito tempo tentando, não tá dando certo, mas continua. O Espírito Santo é fundamental, porque ele é o Espírito da verdade. E aqueles que querem ser guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, ouvem de Deus. Olha, continua. Não, para. Para que você está insistindo numa coisa que não é para acontecer agora. Isso já aconteceu comigo em diversos momentos. Algumas vezes é um alívio, porque a gente já tá meio cansado. Outras vezes é uma frustração que você fala, caraca, eu achei que agora ia, mas não foi. E tá tudo bem, gente. Fazer o quê, né? A vida é assim mesmo. Quem diz que obedecer a Deus sempre vai ser com um pulinho de alegria, tá enganado, tá? Depois de discernir os tempos, é importante nós nos atentarmos para duas coisas muito importantes. Primeiro, nem tudo aquilo que não é tempo agora não será tempo nunca, tá? Então, muitas vezes, algo que você percebe que não tá indo, que o Espírito Santo te orientou, olha, dá uma pausa, nem sempre é abandone. Às vezes, simplesmente, olha, deixa em stand-by, tá? Deixa esperando. Outras vezes, realmente vai ser abandona. Então, nesses casos, por mais que doa, cara, não fica retendo porque isso dói, machuca. Você tentar segurar uma coisa que Deus está falando, solta. E sobre essa questão de deixar em stand-by, esses tempos eu li num livro da Lisa Bever e ela dizia assim, que era hora de colocar em repouso aquilo que deveria estar em repouso. Então, muitas vezes nós estamos tão agitados, com tanta vontade de alguma coisa. Ai, você quer conquistar, sei lá, aquela promoção, ou você quer conquistar aquele relacionamento dos seus sonhos e tá tudo assim, polvorosa, e de repente você percebe, cara, ainda não é o tempo disso. Então coloque em repouso, mas não coloque em repouso só do lado de fora. Pede a Deus para ajudar a te acalmar do lado de dentro. Porque por experiência própria, eu sei que não adianta falar da boca para fora. Eu tô esperando. No momento não é hora disso. E aqui dentro tá, putz, que saco que não é hora disso. Tá vivendo, sonhando com aquilo. Tá numa ansiedade, sabe? E não é da vontade de Deus que nós estejamos ansiosos. É da vontade de Deus que nós vivamos o presente, esse momento atual. Então é importante que nós contemos com essa ajuda espiritual do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, para que acalmemos aquilo que ainda não está em tempo de acontecer. E aqui vale um parênteses, talvez você seja como eu. Certa vez eu já pensei que, se eu não ficar ansiosa, se eu não ficar desejosa o tempo todo, Deus vai esquecer e não vai me dar. Mas, gente, Deus é um Deus bom, Ele é um Pai bom. Como que ele vai fazer isso com a gente? Falar, já que ela não tá ansiosa, então eu não vou dar. Só vou dar se ela ficar me enchendo o saco o tempo todo. Cara, desencana, sabe? Confia no amor de Deus. Isso é libertador. Outro ponto que vale destacar: sempre vai ser a temporada em alguma área da nossa vida. Muitas vezes nós percebemos que em área X e Y é o tempo de deixar, ou é o tempo de deixar em stand-by, mas sempre vai ter uma outra área para a gente focar, para a gente desenvolver, para a gente florescer. E isso é muito importante lembrar para a gente não ficar perdendo tempo pensando naquelas áreas que ainda não são tempo. Mas eu queria tanto que aquilo acontecesse. Eu queria tanto que fosse a hora do meu intercâmbio, sei lá, ou a hora de eu esbanjar meus dólares, ou a hora de eu ter um relacionamento X ou Y, ou a hora de eu ter um cargo. E aí você fica aquele tempo todo marinando aquilo dentro de você e você não tá dando atenção para aquilo que devia dar.
sabe? Se a gente for comparar com um jardim, você tá o tempo todo olhando para aquelas plantas ali que estão mortas ou que simplesmente são sementes que não estão brotando, enquanto tem aqui uma semente brotando que você pode dar água, que você pode dar nutrientes para o solo. Então, se a gente parar de ficar olhando para aquilo ali, o qual ainda não é o tempo, e focar na área que é o tempo, nós vamos colher a alegria. E eu quero terminar compartilhando com vocês um conselho que eu recebi há alguns meses, que foi muito importante. Eu procurei uma pastora, né, para tirar umas dúvidas. E eu falei assim para ela: nossa, eu sinto que Deus me deu tantos dons, eu sinto que eu posso fazer tantas coisas, mas eu não sei bem por onde começar, eu não sei bem o que fazer. E aí ela me disse: em que área você sente o favor de Deus para esse momento? E aí eu fiquei pensando, eu falei: para a área tal. Ela falou: então, a vida é muito grande, dá para você fazer muitas coisas. E aquilo me virou uma chave, porque eu fiquei pensando, cara, às vezes a gente fica tão afobado querendo fazer tudo de uma vez, né? É claro que esse meu conselho foi para a área dos dons, mas a parte que eu quero pegar e dividir com vocês é qual a área que tem o favor de Deus para esse momento, ou quais as áreas, né, se for mais de uma, mas é importante identificar para onde Deus está te apontando agora e mandar ver, tá bom? Um beijo para você, espero que tenha te acrescentado e até a próxima.